só trazer uma informação aqui, um dado mais preciso que o Demetrios me passou, senhores, que é o seguinte: o Ministério da Saúde já enviou 25 toneladas de medicamentos e insumos para o Rio Grande do Sul. O que o Ministério estima é que foram enviados mais de 100 kits de medicamentos e insumos e que isso tem a capacidade para o atendimento de até 1.500 pessoas durante um mês. A gente está falando de um número muito maior do que 1.500 pessoas e por isso da necessidade também da doação. E o Ministério já falou que nessa conta não estão os envios para reposição do que eventualmente foi perdido nos hospitais, nas unidades de saúde, ou seja, é um esforço para dar conta disso, mas pelo relato da socorrista ali, a gente entende a extensão disso no nível mais elementar, ou seja, é uma infecção para um corte no pé porque a água está absolutamente contaminada. Então são coisas que a gente não dimensiona e que só quem está ali é capaz de ver, e aí por isso o apelo para que aqueles que podem, empresários, pessoas físicas, enfim, aqueles que podem colaborar de alguma maneira dentro desses esforços para o envio desses medicamentos, atendendo a esse critério daquilo que é mais emergente, mais emergencial agora, dá conta desse envio também. A gente resgatou as pessoas, está alimentando elas, mas é preciso garantir a saúde, né? E sobretudo desses que estão aí nesse processo recorrente de entrar na água, se colocando em risco ali, eles precisam ser cuidados também junto das pessoas que estão sendo resgatadas. E aí, antes de eu conversar com vocês sobre tudo isso, eu quero só trazer uma informação, que é um alerta também, de que o Rio Grande do Sul vai atravessar agora, nos próximos dias, já começou, a Manfredini mostrou isso pra gente, uma onda de frio. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a região tem, inclusive, o alerta para queda brusca na temperatura e chuvas concentradas em diversas regiões. A Beatriz Manfredini disse que o dia começou com 9 graus, agora 11, né, às 4h20 da tarde. Mas, segundo o Instituto de Meteorologia, a gente tem a possibilidade de mínima de 0. Ou seja, é uma condição que já é adversa em tempos absolutamente normais. Imagine com tudo debaixo d'água, as pessoas em abrigos, às vezes com uma roupa, uma blusa que foi doada e etc. Isso fica muito, muito mais grave, né, Segre? Sim, e quando vem uma frente fria, vem da Argentina. Sempre, naturalmente, vem de lá. Hoje tinha 4 graus de temperatura na cidade de Buenos Aires, então se espera que essa temperatura fria chegue ao Rio Grande do Sul. Lembrando, Rio Grande do Sul é limítrofe com Misiones e Corrientes, 2 províncias, 2 estados provinciais da Argentina, e com o Uruguai, que também está com baixas temperaturas. Então é esperar, lamentavelmente, agregar mais um condimento a essa tragédia, que é não somente a água, sino também temperaturas baixas. Ô Piperno, a gente ouve ali os relatos, né, e fica cada vez mais evidente a importância dessa mobilização. A gente viu ali profissionais do Espírito Santo, né? A gente tem acompanhado as equipes que foram de Santa Catarina, daqui de São Paulo, enfim, Paraná, os envios de profissionais, mas há um ponto ali que é o voluntário. Aquele cara que ele talvez não tenha formação médica, ele não é socorrista, ele não sabe tecnicamente o que fazer, mas ele está ali pronto para auxiliar de alguma maneira. E esse esforço tem sido fundamental para dar vazão a essa demanda gigantesca por ajuda, né? Sem dúvida. Eu tenho uma amiga, inclusive eu acabei de mandar mensagem para ela, pedindo até para que ela em algum momento fale conosco. Ela é uma voluntária que faz esse tipo de trabalho há mais de 10 anos por todo o mundo. Então ela já trabalhou na Ucrânia, já trabalhou no Oriente Médio, América Central, na África, em situações de guerras, de tragédias climáticas, enfim, nos mais diversos cenários. E foi para lá na semana passada. Então, a gente vê um cenário em que a natureza tem sido impiedosa lá com o Rio Grande do Sul, né? Chuvas, agora frio, e veja, essa combinação ela é tão perversa que hoje o tempo está mais aberto em Porto Alegre, fez sol, e o rio continua subindo. Então, tem muita gente que imagina o seguinte, quando parar a chuva e fizer um pouquinho de sol, aquilo começa a secar. Não é assim. E o Demetrios lembrou de um ponto importante, que é a história de Caxias nos fez entender na madrugada
anterior ou na... Enfim, uma dessas últimas madrugadas aqui, que é a história do tremor de terra causado pela água. E aí os geólogos, enfim, explicando que trata-se dessa movimentação causada pela água. Ela está escorrendo para algum lugar, ou seja, o nível sobe porque outros lugares ainda tem chuva e essa água vai chegando de alguma maneira, né? Isoladamente ali naquela região não tem, mas em outras ainda permanece uma condição climática ruim. E essa imagem que passa, né, do sol, ela acaba levando esse engano que você menciona, né? As pessoas imaginam, puxa, agora está fazendo sol, então vai começar a baixar a água, secar. E não é assim. Enquanto a Beatriz conversava conosco, estava observando, porque ela estava lá no cais, então tinha lá umas luminárias e tal. Ao lado das luminárias, embaixo, os bancos, onde as pessoas vão aí, enfim, olhar a paisagem. E aí, a água já estava cobrindo o assento. Então imagina, por exemplo, um banco que tem a altura da nossa cadeira aqui. Então, a água estava cobrindo isso, mas é uma água que já está mais longe do rio. O rio já inundou tudo, né? Enfim, o transbordamento, ele vai tomando conta de tudo. Então, em Porto Alegre hoje, até por conta disso, 95 mil pontos de energia elétrica foram desligados para que se evitem acidentes ainda maiores. Esses são números da própria companhia elétrica lá que fornece o serviço para os gaúchos. No Rio Grande do Sul, já são 1.044 escolas fechadas. São, em todo o estado, centenas de hospitais e postos de saúde que não têm mais condição de atendimento. Então, tudo assumiu proporções aí estratosféricas e dramáticas, né? Agora, preocupa essa condição da queda de temperatura, sem dúvida nenhuma. Com certeza, porque, Aros, essas pessoas estão desabrigadas, né? As condições dos abrigos a gente não sabe exatamente como são, mas provavelmente não são condições as mesmas das casas dessas pessoas, então elas vão ter que lidar agora com o frio, né? E essa combinação, né, de água, de frio, coloca em condições ali subhumanas. É um cenário de guerra e aqui sem nenhuma hipérbole eu falo isso, né? A gente tem pessoas passando fome, você tem agora problemas também relacionados à saúde, como infecções, porque qualquer corte, como você bem mencionou anteriormente, Aros, pode levar a uma infecção. Você tem água contaminada, você tem doenças causadas por ratos, né? Inclusive coloca esses socorristas numa situação bastante complicada, porque você não sabe o que está debaixo d'água, né? Você tem um prego, um parafuso, cortes e como é que... E aí, numa situação dessa, como é que fica o atendimento a hospitais, dado que muitos hospitais também foram prejudicados? Então é uma situação praticamente inédita no Brasil. Lá em Canoas, por exemplo, a condição é de um hospital de campanha. Isso. O Bruno mostrou para nós aqui, né? Porque o hospital de fato foi destruído. Então, assim, é uma situação de guerra, né? E é muito triste, porque vamos imaginar que a gente acabou de sair de uma pandemia que teve um impacto global e logo em seguida acontece uma tragédia dessa para o povo do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem aquela velha história da expectativa de um plano de ação que vá além da visão deste momento. Ou seja, a gente tem essa fotografia que é absolutamente dramática, mas o que a gente vê, por enquanto, é uma mobilização muito forte das pessoas, dos voluntários, atendendo a uma situação que se impõe. Mas a gente precisa entender o que está sendo desenhado para diante. E não estamos falando necessariamente de cifras, não estamos falando de planejamento. Como vamos seguir, né? É verdade. Bom, primeiro é inacreditável a mobilização no Rio Grande do Sul. As pessoas estão passando por essa situação, como bem disse o Alan Gani aqui, quase de guerra, mas as pessoas continuam unidas, de cabeça erguida, lutando, batalhando. Você não vê desespero, lugar nenhum, está todo mundo mobilizado, focado em enfrentar essas adversidades da água, do frio, das condições terríveis que as pessoas estão passando. Então isso mostra essa resiliência do povo gaúcho, que é um exemplo para o resto do Brasil, né? Para todos nós, que nos orgulha muito ver como que é um povo resiliente num momento tão difícil.
Mas o seu ponto, Aros, é o que mais me preocupa, e eu já trouxe esse tema aqui algumas vezes no 3 em 1, como é que o Estado está se preparando para utilizar esse recurso da melhor maneira possível para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque essa crise pode se tornar, sim, uma oportunidade para a reconstrução da infraestrutura no Rio Grande do Sul, e isso, sim, possibilitar o Estado a retomar rapidamente o crescimento econômico. Porque você imagina o que é, por exemplo, uma concessão de uma estrada. Tem lá Ministério Público, tem que ter licitação, tudo é lento, demora. Quando está numa situação de emergência dessa, você vai criar um sistema de reconstrução rápida que vai permitir muitos entraves burocráticos ser ultrapassados com facilidade. E isso na área de energia, de estrada, reconstrução de escolas, hospitais. Então, por outro lado, no meio dessa tragédia, nós podemos entender que essa crise pode se tornar uma grande oportunidade para a modernização da infraestrutura do Rio Grande do Sul. Mas para isso, precisa ter governança, precisa ter um arcabouço legal e precisa blindar este órgão, esse comitê de reconstrução do Rio Grande do Sul, de pressão política. Porque o que mais pode estragar a capacidade dessa oportunidade é justamente a pressão política para resolver coisas do curto prazo e não ter a visão genérica. Então, eu vejo que isso é algo fundamental. O governador, ao meu ver, deveria já estar focado nisso, conversando com os prefeitos, organizando, orquestrando a governança desse comitê, que pode ser fundamental para a modernização e para a recuperação da economia no Rio Grande do Sul. Diga, Segré. Eu fico pensando, em função do que mencionou Luiz Felipe, que a quantidade de obras que vão ser precisas são tamanhas que não vai ser suficiente às construtoras locais. Muito provavelmente vão precisar construtoras internacionais com experiência. Aí o meu apelo para a TCU, AGU, todas a U, para o controle do uso do recurso público, porque são oportunidades numa linha e oportunidades para a corrupção também. E aí, apenas como uma reflexão, isso pode ajudar a que muitas pessoas que perderam o emprego possam estar vinculadas a essas ações de reconstrução, sobretudo pessoas que de repente não têm uma profissão, mas que podem aprender a utilizar a sua força, a sua habilidade para participar dessa reconstrução sendo paga pelas empresas construtoras, porque vai ter uma queda natural dos postos de trabalho e isso pode alavancar que pessoas que hoje estão e têm ficado desempregadas possam ser empregadas precisamente na reconstrução. E aí soma uma questão econômica com aquela questão moral de trabalhar para reconstruir aquilo que a natureza levou, mas que faz parte do ambiente de cada um deles. E só para aproveitar o gancho rapidamente, hoje saiu o dado de volumes de serviço e o Rio Grande do Sul, o dado é referente a março, já vem apresentando uma queda e serviço compõe boa parte da atividade econômica. Então já está em queda em março. Imagine o impacto em maio. Sim. Então, muito triste.